E estamos lidando com a linha dos sacerdotes, comparando com a linha dos 144 mil. Estamos vendo que isso aqui é um fractal quase, o marco do segundo advento. Esse decreto de morte é um marco que é um quase fractal também. Então esperamos que o fechamento da porta da graça seja também um quase fractal. Eles são semelhantes até um certo ponto, mas não são exatos. Na linha dos 144 mil foi quebrada em partes autossemelhantes. Essas partes autossemelhantes nós dizemos que é a linha dos sacerdotes, levitas e netineus. Então o que nós fizemos foi pegar em toda essa expansão da história se eu puder colocar isso aqui embaixo. Nós temos toda essa história expansiva do ano 4 até ao ano 100 depois de Cristo. 4 antes de Cristo ao ano 100 depois de Cristo. É o fim de Israel antigo. E através dessa história, temos muito que acontece. E nós pegamos em toda essa história expansiva como uma parábola da nossa. Nós comparamos e contrastamos. Então a gente vê o tempo do fim. Vemos o batismo de Cristo no ano 27. Eu sei que nessa linha de cima nós começamos a mesclar os dois. Eu tenho noção disso. Primeira purificação do templo, a cruz, o Pentecoste, destruição de Jerusalém. E todos esses eventos que acontecem aqui. Temos a ascensão, o cenáculo, temos a entrada triunfal. E as pessoas ainda estão descobrindo mais sobre essa história e colocando isso no lugar. Mas nós temos todo o final de Israel antigo e nós tratamos isso como uma parábola. Comparamos e contrastamos e podemos trazer para cá. Final de Israel antigo, final de Israel moderno. O que nós não fazemos é começar a fractalizar isso de uma forma exatamente autossemelhante. A gente não pega nessa cruz que se alinha perfeitamente aqui. A gente não pega nela e começa a fractalizá-la. E dizer que ela é aqui para os sacerdotes e que então tem que ser aqui para os levitas. Faz sentido? Isso é apenas revisão daquilo que nós fizemos a última vez, a semana passada. Nós pegamos toda essa história como uma parábola danosa e fractalizamos essa história. Mas a gente não começa a manipular essa história e a esticá-la para ela encaixar nesses fractais diferentes. A gente não pega nessa história e condensa ela para a linha dos gentios. E a gente não faz disso o ano 4 e aqui o ano 27. Aqui a purificação do templo e aqui a cruz. A gente não faz isso, a gente não pega nessa linha e condensa ela para tentar encaixar ela no fractal. Estão todos bem com isso? As pessoas estão respondendo que sim.
Então você consegue ver que você não consegue fazer isso porque os discípulos têm essa experiência aqui, que é a da cruz. E quando eles passam por essa experiência, é o início da sua colheita. E é o início do seu tempo de angústia. Para o primeiro grupo sendo chamado. Então, eles passam por um desapontamento, não um erro na mensagem, mas ainda tem um desapontamento. Eles não entendem o que está acontecendo. Então, é algo que é perigoso em que eles foram colocados. Eles se espalham, eles fogem, voltam para os seus trabalhos originais. E no ano 34 depois de Cristo, quando Estevão é apedrejado, será que os gentios passam por essa experiência? Não. Porque a gente não pode pegar nesse marco aqui da cruz e tentar colocá-lo em outros níveis de fractais e fazer disso autossemelhante. Esse é o fractal do primeiro grupo, que é autossemelhante ao fractal do terceiro grupo. Mas se você quisesse dizer que eles são exatamente autossemelhantes, você pegaria na experiência dos discípulos e colocaria aqui no ano 34 dos discípulos e acharia que os gentios iam passar pela mesma experiência, mas eles não vão. Então essa linha aqui dos discípulos, ela não é autossemelhante à linha de reforma dos gentios. E nós lidamos com isso quando a gente começou a falar de mudança de liderança. Os discípulos têm essa mudança de liderança aqui, na primeira purificação de templo. E o fato que eles têm essa mudança de liderança aqui, será que isso significa que existe uma mudança de liderança aqui? Nós dissemos que não. Porque a gente pega em toda uma história, compara e contrasta ela com a nossa, e a gente não tem nenhuma mudança interna de liderança no ano 34. E esses não são fractais exatamente autossemelhantes. Então, não temos mudança de liderança aqui, não internamente no movimento, mas na linha de reforma dos levitas, uma mudança de liderança aqui. Existe uma mudança de liderança aqui para os gentios no ano 34, depois de Cristo. Perdão, no Pentecostes. Que eles entendem de forma progressiva e que nós falamos na semana passada também. Temos uma mudança de liderança para o primeiro, segundo, terceiro grupo, mas não da mesma forma, mas de forma semelhante, de uma forma de quase fractais. Mas não temos essa mudança de liderança no ano 34. Uma das razões pelas quais eu não queria responder isso de forma simples é porque eu acho que nós conseguimos entender a nossa linha de reforma melhor ao olhar e ver como elas foram construídas. Irmão Brandon, esse é exatamente o ponto. A colheita teria o mesmo princípio, seria o mesmo princípio para os grupos, mas se parece diferente. A colheita dos sacerdotes é diferente para os gentios. Eles passam por esse tempo de angústia. Os gentios passam essa perseguição do ano 34 ao ano 70. Mas ela não é exata. Tem partes principais que são semelhantes. Então nós vamos fazer agora uma revisão. Eu vou voltar ao início e passar passo a passo com menos tempo, para aqueles que se juntaram a nós agora. Para aqueles que se juntaram agora, um dos problemas que nós temos experimentado é que o horário já mudou aqui na Austrália, então isso nos atrasou 1 hora. Então eu peço perdão àqueles que perderam a apresentação. Então, para fazer uma revisão e voltando ao início, as pessoas têm questionado perguntas em relação à mudança de liderança. Se Donald Trump não é o último presidente dos Estados Unidos, o que isso faz com o estudo apresentado no ano passado, onde a gente compara e contrasta a mudança de liderança externamente
de 2014 a 2019 com uma mudança de liderança interna, desse ano do 14 ao 19. Então, em vez de ir diretamente para essa pergunta, eu quero primeiramente dar uma explicação de como é construída a nossa linha de reforma. Nós começamos por olhar a definição de fractais. Nós simplificamos isso e abordamos dois tipos de fractais. E eu sugeriria que a gente poderia condensar isso aos fractais, mas não ignorar sua complexidade. Temos fractais exatamente autossemelhantes e quase autossemelhantes. Se nós não tivéssemos uma audiência online, eu iria pedir alguém para subir aqui na frente e fazer a revisão, mas eu não posso fazer isso. Então, nós olhamos para a definição de semelhante. Algumas pessoas compartilharam seus pensamentos. Fomos para a definição de Merriam-Webster em relação a semelhante. E ela diz que semelhante significa que esses itens são semelhantes em forma ou aparência. Isso pode ser exatamente igual ou ter uma semelhança geral. Então, você pode ter duas coisas semelhantes e o que você quer dizer com isso é que elas são exatamente semelhantes. Se eu tivesse uma irmã gêmea, se ela fosse idêntica, você poderia dizer que nós somos autossemelhantes, dependendo de quão preciso você queira ser. Essas duas canetas, elas são autossemelhantes. Então, elas são exatamente semelhantes. Essas duas canetas, elas também são semelhantes. Não são exatas, mas elas têm uma semelhança geral de princípios. Elas são iguais em estrutura, em padrão, em tamanho, mas não são iguais na cor. Então, a gente tem semelhante como sendo um termo bem amplo. Pode ser exato ou pode ser apenas semelhante em algumas partes. Então, para um fractal, a gente pergunta quais são as coisas que são semelhantes. Se eu tenho algo que é semelhante, eu digo que isso aqui é semelhante, o que falta? Falta algo para comparar isso. Você precisa pelo menos ter dois itens para dizer que algo é semelhante. Então, precisa ser semelhante a algo. Então, o que é na definição de um fractal? O que a gente fala de semelhante? A gente vê que é ela mesma que é semelhante. Então, eu posso dizer que isso é ela mesma, mas não posso dizer que é semelhante. Então, se algo é autossemelhante, você precisa quebrar para ter duas partes. Fizemos isso aqui. Essa estrutura seria uma estrutura. Você poderia dizer que é apenas uma estrutura e que ela é de si mesma. Então, ela é uma parte só. E se você quer dizer que ela é semelhante, você precisa quebrar ela para ter partes que você possa comparar. Então, agora, se você quebra ela, você pode dizer que essas partes quebradas são semelhantes àquela parte quebrada que é de si mesma. Talvez eu estou fazendo ou explicando errado, mas eu espero que faça sentido esse conceito. Então, é ela mesma sendo autossemelhante de si mesma. Então, nós vimos o quão relevante isso é na natureza. A gente vê isso em toda a natureza como padrões repetitivos e estruturas repetitivas. Passando isso rápido, nós vamos pular elas bem rapidamente. Nós olhamos então para a natureza, vimos as diferenças autossemelhantes na natureza, vimos um dente de leão. Se nós tirássemos um dente de leão, seria autossemelhante ao todo e também aquelas partezinhas que saem do dente de leão. Um outro que é bastante sólido seria a samambaia, a folha da samambaia. Para alguns de nós que estamos em climas tropicais, nós iríamos ver isso em todo lugar.
Então, aquilo que você está vendo sem se dar conta são esses fractais da natureza. Você poderia cortar isso em componentes diferentes e ver que são autossemelhantes. São padrões repetitivos. Então, olhamos para um outro mais comum que é usado, que seria a cabeça de brócolis. Isso também é um fractal bem sólido. Se você quebra uma cabecinha de brócolis, elas podem ser diferentes no tamanho. Então, os matemáticos preferem essa versão do brócolis, porque que na verdade é mais rara, por causa da semelhança das partes, que são mais exatas. Então, isso também pode ser visto como um fractal. Então, algo que é visto bastante bem é nos cristais de gelo ou nos flocos de neve. Isso forma também uns padrões de fractais. E ultimamente nós falamos um outro que não é encontrado na natureza, que foi um grande passo no estudo de fractais, que é o Mandelbrot. Eu não vou entrar numa definição técnica de como isso é estudado na matemática, mas vou dizer que isso envolve um estudo profundo de matemática e geometria. E isso se tornou mais vivo em si nos anos 1970, uma vez que passou a ser calculado com computadores e uma tecnologia mais avançada. Então, isso aqui seria um exemplo. É algo bem complexo, eu não sei porquê. Então, as pessoas dizem que sim. Então, eu estou dizendo isso para vocês, mas não sei porquê. Seria, então, uma equação grande, matemática, e você consegue colocar isso no computador e fazer um zoom contínuo e você vê esses padrões se repetindo continuamente em estados diferentes e tamanhos diferentes. Então, esses estudos de fractais e o nome de fractais, isso foi feito em 1975, dá o nome a esse ramo matemático geométrico, que foi o senhor Mandelbrot Set, foi ele que identificou como isso é construído. E isso então foi apresentado por Mandelbrot em 1979. E ele então se tornou o pai do estudo de fractais. Embora ele não seja tão popular em algumas áreas da ciência. Então, é um ramo novo da ciência. E o que eles estão reconhecendo é que enquanto eles estão estudando matemática e geometria de fractais, bem tarde na história, existe algo que é tão relevante no mundo externo. Isso aconteceu nos anos 1970, indo para os anos 80, 90. Isso era parte da história que eu gostaria de rever, mas também parte de como isso impacta o nosso movimento. Em 1989 é nos dado esse estudo de linhas de reforma e era apenas uma estrutura simples. Essa ideia do tempo do fim e o ajuntamento do povo de Deus. E nesses últimos 31 anos, isso se desenvolveu de algo que você podia dizer que era algo simples, mas eu também posso dizer que é algo confuso. Então, se algo é confuso, não é simples. Eu acho que, na verdade, isso pode parecer mais confuso ou mais complicado, mas se você entender isso, algo é mais simples porque tem estrutura e integridade. Existe complexidade para algo que não é claro. Então, em 1989 é nos dado essas linhas de reforma, e quando a gente fala de Israel, final de Israel antigo e final de Israel moderno, tínhamos apenas uma linha, o ajuntamento do povo de Deus. Depois, 31 anos mais tarde, isso se refinou cada vez mais à medida que a gente avança em conhecimento. Então, particularmente iniciando em 2014,
com o estudo de Esdras 7:9, o que as pessoas começam a identificar é que se você pega nessa linha de reforma e você quebra ela, vamos dizer que você quebra ela na lei dominical. Agora você tem uma parte. Você tem parte dessa linha de reforma original. E o que as pessoas então começam a identificar é que se você quebra essa parte, ela é autossemelhante ao todo. Então, com o tempo, isso pode ser colocado de forma incorreta, como os termos de igreja e mundo, que ainda tem alguma verdade hoje, mas está sendo refinado. Então, as pessoas dizem que a gente pode quebrar essa linha e ver um padrão autossemelhante e tornam isso um fractal. Com Esdras 7:9, esse estudo de sacerdote, levitas e netineu, as pessoas então entenderam que se pegassem na linha dos 144.000, poderiam quebrar ela para linhas individuais, partes individuais, mas que é parte de si mesma, de uma história. E ver que essas partes são autossemelhantes umas às outras e autossemelhantes ao todo. Estão todos acompanhando? Mesmo que você seja novo e você tenha perdido algo, se algo não fez sentido, você poderia, por favor, mencionar isso aqui no chat. Então, eu estou vendo algumas pessoas novas aqui dizendo que sim. O irmão Deng diz que sim. Diz ok. Mas será que isso é um sim? Eu não quero que seja apenas ok. Quero que seja um sim. Se tem algo que não está claro, por favor, me diga. Ok. Então, nós temos uma história de 1989 ao segundo advento. Poderíamos dizer que é uma nova linha do ano 4 ao ano 100 e que está sendo quebrada em partes, que são partes autossemelhantes ao todo, mas o problema que nós encontramos é que se elas são autossemelhantes, mas será que elas são exatamente autossemelhantes ou são quase autossemelhantes? Então, isso se torna mais evidente o ano passado, quando nós começamos a falar na história do Clamor da Meia-Noite sobre o fechamento da Porta da Graça que nós íamos enfrentar como sacerdotes e a natureza desse fechamento da Porta da Graça. Então, quando a gente chega a 2019, o que o FFA e o Ancião Jeff começam por dizer é que isso corretamente, 2019... é um fractal, um nível de Daniel 12:1, que é autossemelhante a Daniel 12:1. E onde nós começamos a conflitar e a dividir com eles, é que uma das questões de ser autossemelhante 2019 e Daniel 12:1, será que é exato ou é quase parcialmente exato na sua natureza, nas suas características maiores? O FFA dizia que eles são exatamente autossemelhantes, onde Miguel se levanta e a prova encerra aqui para essas pessoas. A intercessão. E nós dizemos, não, espera aí. Nós já identificamos 2021 como o segundo advento, sendo autossemelhante ao segundo advento da linha dos 144.000. E ninguém, nem o FFA, nem nós... diríamos que isso aqui é exato. Cristo não volta para levar os sacerdotes para casa. Se eu fizesse, quem iria dar a mensagem aos levitas? Porque sua colheita começa aqui. Os discípulos voltam para a igreja no Pentecostes. Se nós fôssemos para o céu, não poderíamos fazer isso. Então, 2021 não é autossemelhante ao segundo advento. Mas tem características em comum. No segundo advento, os 144.000, eles começam a trabalhar. Temos todas essas pessoas que foram levantadas dos mortos, que vão para o céu e que não sabem que eles não deveriam andar nus, não comer carne,
não praticar o sexismo. A Sara não chama Abraão de Senhor no céu, então eles precisam ser educados. E os 144.000, então, começam a trabalhar como professores. Então, a gente vê aqui em 2021 que nós começamos a trabalhar como professores. Existe uma semelhança entre esses dois marcos, mas não são exatos, são quase. Então, se nós vamos ser consistentes, isso é quase, não é autossemelhante. Miguel não se levanta 2 vezes e também não vem trabalhar e levar pessoas 2 vezes. Então, eles começaram a mostrar inconsistência na sua metodologia. E essa inconsistência tinha a ver com teimosia. Pelo menos a última informação que nós temos é que eles ainda não largaram essa crença de que aqui realmente aconteceu esse fechamento da porta da graça, literal, e que não há mais intercessão para as pessoas aqui, que estava ou deixou esse movimento. Esse decreto de morte, isso é algo autossemelhante com o decreto de morte na linha dos 144.000, mas não é exato. A gente não passou por esses decretos de morte nos nossos países ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo nós passamos por esse tempo de angústia de Jacó de uma forma global. A não ser que algumas pessoas passaram essa Segunda Guerra Mundial e não conseguiram enxergar esse tempo de angústia de Jacó. Então, eu não estou tentando fazer uma aplicação concreta. Nós passamos pelo marco de Concord. Isso teve a ver com morte, quer seja pandemia, quer seja a morte de Ruth Ginsburg, quer seja a morte de George Floyd. Começou a morte de George Floyd e então tudo tem a ver com morte. Só um ponto à parte. Tem sido um tempo de angústia, tem sido um tempo de colheita, tem sido um tempo de que pessoas que se opõem a esse movimento, elas se juntam para estar em oposição a nós. Então, isso tudo é associado ao decreto de morte. Então, esse marco tem uma semelhança em pontos principais, mas não é autossemelhante. Essa linha dos sacerdotes, ela não é autossemelhante à dos 144.000, mas a linha dos sacerdotes também não é exatamente autossemelhante à linha do mundo ou dos gentios. Então, esses fractais, eles não são exatamente autossemelhantes uma à outra, porque a gente pega nessa história expansiva. E é por isso que nós ainda estamos fazendo essa revisão, voltando atrás à linha de Israel antigo, e nós vimos que nós pegamos num período da história do ano 4 a.C., o tempo do fim, nascimento de João Batista até o ano 100 depois de Cristo, quando Cristo vem uma segunda vez na ilha de Patmos. E nós tratamos isso como uma parábola. Então, comparamos e contrastamos o final de Israel antigo com o final de Israel moderno. É uma história expansiva que é sobreposta. Então, quando você vê essa experiência dos discípulos, isso não é algo autossemelhante à experiência dos gentios. Então, isso também é uma revisão da semana passada. Nós colocamos a cruz aqui no início da angústia de Jacó para os discípulos, é o fechamento da porta da graça, o seu teste, e o entendimento de como usar Israel antigo. Aqueles que saíram do movimento também tinham que discordar com esse exemplo simples de comparar e contrastar linhas de reforma, porque nós todos sabemos que o fechamento da porta da graça para os discípulos, moralmente, não foi na cruz. Eles fizeram grandes erros depois dessa história, e eles ainda continuaram como líderes de Deus e como professores. Então, a cruz se alinha aqui. Se nós tivéssemos que fazer isso, uma experiência exata dos gentios e uma fractal exatamente autossemelhante com a linha dos discípulos, você precisaria manipular essa história, pegar no final de Israel antigo,
e condensar isso, esmagar isso na linha dos gentios e dizer que o seu tempo do fim foi a experiência do ano 4 a.C., que eles experimentaram essa purificação do templo no Pentecostes e que eles depois passaram por a experiência da cruz nesse marco. Isso não aconteceu. A experiência dos discípulos no início da sua colheita na cruz, a sua dor, o seu desapontamento, as coisas mal entendidas, o espalhamento. Os gentios não foram espalhados no ano 34, mas eles foram ajuntados. Os discípulos já estavam no movimento, eles se espalharam na cruz e Deus precisou, ou Jesus precisou, juntá-los novamente. Então existe uma diferença na experiência desses três grupos de pessoas. Os discípulos têm uma experiência diferente daqueles do segundo grupo, dos judeus que foram chamados, que têm uma experiência diferente dos gentios. Porque são experiências que são diferentes. Isso não significa que elas não são autossemelhantes. Todos passaram por um ará, uma chuva temporal, uma chuva serôdia e uma colheita. Todos passaram por esse período de angústia de Jacó. Quer sejam os discípulos no cenáculo, tentando empurrar as portas, temendo a sua vida, quer seja os judeus do Pentecostes ao ano 34, que se juntaram ao movimento e saíram das igrejas e foram deserdadas pelas suas famílias, quer sejam os discípulos no ano 34, que experimentaram a perseguição de Nero e de Roma, ou João do ano 70 ao ano 100, que foi atirado no óleo fervendo. Todos passaram por esse tempo de angústia. Não autossemelhante, mas semelhante em alguns princípios. Faz sentido? Experiências diferentes, mas ainda com um padrão repetitivo de semelhanças. Então, nós queríamos colocar tudo isso no lugar. Se alguém tem pensamentos ou perguntas, mesmo que você seja novo e você acha que você tenha perdido algo, então não tenha medo de contribuir. Então, o que nós precisamos realmente entender essa experiência desses grupos de pessoas é não fazer comparações exatas com a nossa experiência, mas o que nós precisamos fazer nós precisamos que essas histórias nos dêem uma comparação e um contraste do que vai acontecer no Pentecostes em 2021. Mas parábolas em si, quando elas comparam e contrastam duas coisas, que novamente é a mesma ideia de comparar e contrastar semelhanças, as parábolas, será que as parábolas são autossemelhantes? Será que as parábolas de Cristo são autossemelhantes ou exatamente autossemelhantes? Talvez a gente não consiga usar essa palavra si mesmo. Então, uma ovelha não é exatamente igual a você, mas tem algumas semelhanças em algumas partes. Então, esse componente de ensino de parábolas, a gente usa esse fractal que é o quase. Não que algo seja errado em si, mas é a forma que Cristo ensina. Então, Cristo ensina duas coisas que não são tão semelhantes e Ele tira as semelhanças dessas coisas para nos ensinar uma lição. Ele pega a forma como as ovelhas ou o pastor ama e procura as suas ovelhas para mostrar como Ele nos procuraria quando nós estamos perdidos. Então, ovelha e pastor não é semelhante ao nosso relacionamento com Cristo, porque não é com o que a gente se parece ou como a gente age. Mas a gente consegue pegar nessas coisas que são as quase fractais e tirar coisas dela. A linha de Israel, o final da linha de Israel antigo não é exatamente semelhante à nossa. Houve coisas que aconteceram na história de Deus que não vai acontecer na nossa história ou que vão parecer relativamente diferentes. E a gente poderia tirar dessa história toda a complexidade sólida
da nossa experiência e a experiência deles. Mas essa parábola, se comparar e contrastar, ela não é autossemelhante, mas ela é quase autossemelhante. Não é exato. Quando nós lidamos com uma história e começamos a quebrar ela, nós vemos que ela também não é exatamente autossemelhante. Só nessa mentalidade de parábolas, de ter um padrão repetitivo, de poder traçar isso, mas não em detalhes exatos. Então, nós queríamos falar sobre isso antes de falar sobre essa mudança de liderança, onde nós temos essa mudança interna de liderança, na primeira purificação de templo. Você já tem a introdução de Cristo no movimento no batismo. Na primeira purificação de templo que você tem é esse trabalho oficial iniciando e as pessoas, os discípulos, tinham que segui-lo. Depois, com os judeus na cruz, o véu é rasgado no templo. Existe uma mudança de liderança nessa estrutura e não há reconhecimento nos olhos de Deus, liderança dessa nação judaica. Isso já foi passado para os discípulos. Nesse segundo grupo dos judeus que estão sendo chamados, eles vão entender isso mais tarde. Vai levar tempo para que eles possam entender isso, mas isso acontece aqui, no marco do meio, quando o véu se rasga. Para os gentios no Pentecoste, essa liderança já mudou, mas vai levar tempo para eles entenderem. Esses outros dois grupos, esses outros dois fratais, passam por uma mudança de liderança nesse ponto do meio, nesse marco. Mas isso é na primeira purificação do templo. No ano 34, a gente não vê isso se repetindo. E a razão pela qual as pessoas estavam sentindo que tinham dúvidas em relação a esse estudo da mudança de liderança, eu sugiro que é por causa dessa confusão de como nós lidamos com fractais. E o que nós esperamos ver quando a gente olha para um fractal, sem compreender todas essas partes técnicas de como é construído um fractal, de como isso pode ser exato ou ter uma semelhança geral. Antes de encerrar, temos alguns comentários de algumas pessoas. A irmã Marilyn diz que uma samambaia tem uma diferença magnífica. Com o microscópio, a gente veria outras diferenças. Você veria essas diferenças e se você quisesse algo exatamente autossemelhante, você precisa de um computador. Por isso que esse ramo na ciência desenvolveu tão tarde. O irmão Troy diz que o Pentecoste, por exemplo, na nossa dispensação, a gente não falará em línguas. E ainda assim, a gente vai conseguir identificar alguma semelhança. E a gente vai olhar por uma estrutura de parábolas usando as regras de comparar e contrastar. Ensinar de forma de parábolas, usando esses quase fractais e ver quais são essas autossemelhanças em pânio. Se ajoelharem comigo, vamos encerrar com uma oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Pai, muitas vezes esse estudo para as pessoas, nós sabemos que eles podem se sentir como se a gente apenas está olhando para coisas tão separadas da inspiração. As pessoas reclamam onde estão as citações bíblicas, onde estão as citações de Ellen White. E nós conseguimos ver no estudo de linhas de reforma que isso nos atrai a natureza e a natureza é Deus. Que nós estamos olhando para parábolas que o Senhor já colocou na estrutura, como as samambaias, como as conchas do mar, como cristais de gelo. É toda essa magnificação. Nós estamos maravilhados, Senhor, com a natureza, e a natureza é o Senhor. Nós enxergamos o Senhor na natureza e eu oro para que a gente, nesses estudos, a gente consiga te enxergar mais nas linhas de reforma. Que o Senhor coloque a sua mão
em todos esses estudos e mostre como o Senhor está tentando ensinar o seu povo. Isso não é uma mensagem esquisita ou estrangeira, não é algo novo. O Senhor está usando as mesmas regras de metodologia que o Senhor colocou na criação. Eu oro que a gente seja mais confortável, mais familiarizado com esses conceitos, que a gente possa entender não só os eventos externos, não só as eleições e aquilo que precisa acontecer, mas que tudo isso, Senhor, seja com a intenção de entender que natureza é Deus, que a gente entenda, Senhor, o teu caráter e que a gente possa estar dispostos a desaprender o necessário para a gente ter essa visão mais clara. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém.